Foi um ano. Obrigado. Foi um ano que nós estudamos várias cartas, vários livros interessantes. A gente vai falar um pouco sobre maturidade hoje, onde é que nós chegamos. Mas agora, nesse momento, eu queria agradecer a Deus a vida de cada um aqui, agradecer esse momento de alegria, com celebração aqui de uma ceia juntos, comendo juntos. Uma das coisas que Jesus mais fazia, quem estuda os evangelhos, né? Jesus sentava para ceiar com as pessoas, né? E é bom quando nós fazemos isso unidos, né, do Espírito Santo, dentro de uma mesma fé. Então vamos orar para a gente iniciar, depois a gente vai cantar, depois nós temos os estudos. Eu vou pedir a minha amada esposa para orar por nós. Vamos orar. Hoje é um dia muito alegre. Nós estamos numa ceia gostosa, nós vamos ter a apresentação das crianças. Mas eu queria que agora cada um pensasse no porquê verdadeiramente nós estamos aqui. Nós estamos aqui para buscar a um Deus. Esse Deus é Jesus Cristo. Nós estamos no mês do Natal, onde nós celebramos a vinda desse Deus à Terra, esse Deus Jesus Cristo. E que a gente não faça desse momento só um momento de confraternização, que é bom, Deus nos dá isso. Mas que a gente faça desse momento de hoje um momento de busca ao nosso Deus. Porque é quando a gente busca que Ele se revela para nós. Que os nossos corações, que as nossas mentes estejam verdadeiramente pensando em Deus. Eu vou dar alguns segundos para a gente poder se concentrar, pensar em Deus e a gente orar e invocar o Deus do nosso coração. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, por mais essa noite, por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós que está aqui. O Senhor nos concede mais um dia de vida, Pai, com propósito para vivermos essa vida para o Senhor. E nós queremos, Pai, nesse momento, te pedir que o Senhor nos ajude a entrar em comunhão contigo, que o Seu Santo Espírito esteja aqui entre nós, que o Senhor fale conosco, Pai, porque o Senhor enviou um dia Jesus a esse mundo, porque o Senhor quis nos resgatar, Pai, nos fazer retornar de novo para Ti. E nós sabemos que é interesse do Senhor, acima de tudo, que nós estejamos aqui com os nossos corações verdadeiramente voltados para o Senhor. Que nada seja mais importante do que pensarmos e buscarmos o Senhor nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por todo o restante que o Senhor nos dá, a nossa comunhão, a nossa saúde, somos saudáveis, as nossas famílias, somos gratos pela comida, somos gratos por tudo, mas que elas sejam todas as demais coisas da nossa vida, e que verdadeiramente o Teu reino venha em primeiro lugar para nós. Abençoa a nossa noite, Senhor, pois se o Senhor não abençoar, ela será vazia, e nós queremos sair daqui cheios de Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Vai, Mariana, as crianças vão cantar, hein? Não, Luísa, aqui, por favor. Tem outra música? Quietinho. Fica ali quietinho. Amém, gente? Podemos ficar de pé para louvar o Senhor? Essa daí todo mundo conhece, hein? Quero ver ali, se de pé. Essa pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Meu coração transborda amor.
agora, gente? Vai ter uma historinha agora, sabia? Eles vão contar uma história. Que história que eles vão contar? Que história será que eles vão contar agora pra gente? A história da Páscoa. Não sei. Vai lá, Mário. Cadê? Tá ensaiando, né? Então lá, tô fugindo nervoso. Olha eles aí. Os atores e atriz. Não, ator e atriz. Ator e atora. Agora com vocês, Mariana e Daniel. Calma, Dani. Você não teve que avançar em alemão hoje com uma turma cheia de Vem, alemão? Mariana, vem, Daniel. Da Physik? Die Übertreibungseffekt. Gar nicht hilft. Oi, pessoal! Eu disse oi, pessoal! Oi, pessoal! Gente, eu tô muito feliz hoje. Por quê, Dani? Porque a gente tá pertinho do... Natal! Eu espero o ano inteiro pelo Natal. Eu também. Sabe por que é que eu gosto mais do Natal? Porque a gente ganha presentes! Ele até fez uma lista, viu? Lista de presente? É claro, quer ver? Pra mamãe eu pedi um carrinho, pro papai eu pedi uma boa de controle remoto, pro meu tio João eu pedi um carrão, pro meu padrinho eu pedi um joguinho, pra minha avó Renata eu pedi Daniel! O que foi? Terminou! Não, tem mais um monte de presente que eu pedi. É bom ter parente, né? Esse não existe. Como assim? O Natal não existe pra ganhar presentes. Mas na televisão eles falam, essa pra mamãe, essa pro papai. Na televisão, né? O que eles não explicam é que o Natal é uma festa de aniversário. Aniversário? Opa, tô dentro. De quem é o aniversário? O Natal não sei Jesus. Nossa, eu tava me esquecendo. E Jesus veio para nos salvar. E pra ensinar a palavra de Deus. Isso mesmo. Então a festa é de... Jesus! E o que é que ele vai ganhar? Ah, depende. O que é que você vai dar para o menino Jesus? Bom, assim... Não sei, do que é que ele gosta? Ah, Jesus gosta de muitas coisas, né? Vai, fala aí que a gente compra e dá pra ele. O que Jesus gosta não dá para ganhar. Não? Só dá para oferecer. Jesus gosta de criança que se comporta, obedece os pais, que a gente ajude os pobres. Legal. E Jesus gosta que a gente ame todas as pessoas como os nossos irmãos. Olha, eu tenho uma ideia. Na noite de Natal, vamos todos orar e oferecer nossos corações de presente para Jesus. Iba! Vamos também repartir o que temos com os pobres. Vamos doar alimentos e brinquedos para quem precisa. Assim Jesus vai ficar muito feliz com a gente. Olha, Mari, vamos cantar uma música para Jesus? Vamos! Vamos! Filha, a gente vai cantar. Vai lá, meu pai. Vai lá, isso que eu falar, isso que eu fazer. Vamos embora. Eu juro pra Cara, é tão bom não precisar mais fazer essas coisas. Ir lá na frente. Cara, era a pior coisa ter que ir lá na frente. A pior coisa quando você é tipo, grande, mas não grande o suficiente pra não sair. Aí você fica tipo que nem meu irmão. E a sua. Mudando.
passo pela minha família. Ó, Pedrão. Comeu demais. Pesado, hein, filho? Pô, não tem 10. Botou um prato ali. Pô, quebrou? Quebrou? Não, tá descolando. Tem que Agora é o teatro dos adultos, viu, Mari? Vamos lá, Elias. Vamos cantar? É, me falaram a primeira. Essa é a última. Agora. Próximo. Tem mais qual filme? Ah, tá faltando essa aqui também. Não, Depois a gente faz lá. outra, não. Mais duas, então. Estás
Isso. Agora são os grandões aqui. Esther, você traduz para o Sven. Sven, it's going to be all in Portuguese, but Esther can translate to you. Yeah. So if you have the Bible, the text for today is Matthew 28. Mateus 28. E esse texto que nós vamos estudar hoje, esse capítulo, é o capítulo mais importante em toda a palavra de Deus, porque ele é um capítulo que é imprescindível para a realidade cristã. É um capítulo que fala da ressurreição do nosso Salvador. É um capítulo que fala que o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele vive, ele reina. Ele está vivo agora, está no meio de nós. Então vamos ter atenção a esse capítulo e a gente vai ler juntos e depois eu vou acompanhar algumas partes. Gabriel, se você quiser procurar aí Mateus 28. Todo mundo tem Mateus 28? Vou dar um tempo para vocês acharem. O Gabriel também vai projetar para a gente ali Mateus 28. Nós vamos ler todo o capítulo. Na verdade, eu vou ler e eu queria que vocês acompanhassem a leitura. Podemos, Biel? Se eu souber como funciona esse site, sim. Achei. Vamos dar tempo de todo mundo achar. É Mateus, hein? Não é Marcos. Tem Lucas, Mateus 28. Eu vou seguir então, tá? Eu já achei aqui, peraí. Mateus 28, né? É. Pronto. Mas ninguém tá vendo. Eu sei. Porque aqui a resolução é muito grande pela tela. Tá bom. Então vamos lá, do princípio. Todo mundo consegue ver? Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse:
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus está conosco hoje, como Ele prometeu. Eu vou orar e a gente começa o estudo. Pai, te peço nesse momento que abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para enxergar, Pai, as verdades que Tu tens revelado a nós. Nós possamos sair daqui hoje, Pai, com a certeza de que Tu estás vivo, Senhor, e Tu, nesse momento, está no meio de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu não li o capítulo anterior, logo no finalzinho, mas isso é importante mencionar aqui, porque vai fazer sentido para o nosso estudo de hoje. O cenário ali onde eles estavam, né, os soldados e as duas Marias, era o sepulcro, o lugar onde Jesus, na noite anterior, na sexta-feira, logo depois da morte, havia sido colocado, sepultado. E os membros do Sinédrio, ali, os sacerdotes, eles estavam já com receio de que os discípulos de Jesus pudessem buscar o corpo. Então, eles, logo no dia depois do sepultamento, ali, ou no sábado pela manhã, eles foram até Pilatos e pediram a Pilatos, nos autorize a montar guarda para a gente evitar que qualquer incidente aconteça. E Pilatos autoriza esses sacerdotes a levarem um destacamento de soldados. E não só isso, esses homens ainda, além de botarem toda a proteção ali de um destacamento de soldados, também vedaram a pedra, né, eles próprios, para que ninguém pudesse entrar ou sair. Então é importante mostrar isso para vocês, que esses homens todos sabiam tudo o que estava acontecendo ali naquele momento. E por que isso é importante para a gente estudar? Dentro desse texto aqui, acho que a pergunta para a gente hoje, no mundo de hoje, é: o que é necessário? O que é necessário para uma pessoa, para um homem, crer em Jesus Cristo, crer em Cristo, crer em Jesus? O que é necessário? A gente está nesse capítulo hoje, e é o capítulo mais importante de toda a palavra. É um capítulo que fala da ressurreição, fala de Cristo vivo. Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, então a mensagem seria totalmente inválida. A mensagem não faria sentido, porque Cristo não teria vencido a morte e não teria nos libertado dessa prisão que é a morte. Mas aqui a gente tem um relato de Cristo vivo. Isso é uma verdade. Então a pergunta é: o que é preciso para o homem para enxergar uma verdade? Por que eu faço essa pergunta? Porque nessa história aqui, nesse momento aqui, nós temos duas representações de homens. Nós temos as duas Marias e nós temos os soldados. Eu quero mostrar para vocês que as duas Marias representam os servos, aqueles que creem em Cristo, tá? Os seus discípulos, os seus seguidores. E do outro lado nós temos os soldados, que vão representar o mundo. E nós vamos entender isso. Repara que no verso 5, na verdade no verso 2, a gente tem um efeito, ou um evento, né, sobrenatural acontecendo ali. Nós temos um terremoto, que já não é uma coisa tão trivial, um evento da natureza, não, um terremoto. Nós temos um anjo do Senhor que desce do céu, ele aparece, esse anjo, ele tira a pedra da entrada, a pedra que havia sido selada pelos homens. Esse anjo tinha aparência como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. E a cena era tão impactante que o texto diz que os guardas, quando viram essa cena, eles tremeram de medo e ficaram como se fossem mortos. Imagina, esses homens que eu disse representam aqui o mundo, viram essa verdade.
um evento sobrenatural, anjo, eles viram isso. Igualmente, as mulheres também viram. As mulheres também ficaram amedrontadas, porque o texto diz mais embaixo que elas ficaram com medo também. Mas o anjo virou-se para a mulher e instruiu as mulheres, dizendo: eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Aqui vem uma parte que é chave e interessante para a fé cristã. O anjo fala: venham ver o lugar onde ele jazia. O anjo convida essas testemunhas a verem a evidência da ressurreição. Repara que aqui a gente está entendendo como é a fé cristã, que não é uma fé cega, nula, onde alguém diz uma coisa e você, sem a evidência da coisa, você apenas crê e segue. Aqui você vê Deus, né, enviando um anjo e instruindo: olhem lá, vão lá olhar. Jesus foi colocado aqui, mas o corpo dele não está aqui. E de novo, tudo isso aqui foi acompanhado pelos guardas. Eles viram tudo o que estava acontecendo. Essas mulheres, então, elas saem depressa em obediência e vão ao caminho anunciar a mensagem para os discípulos. E no meio do caminho elas encontram a Jesus. E o que essas mulheres fazem ao encontrar Jesus é, elas o adoram. O adoram como Deus. Elas se ajoelham e agarram os seus pés. Mas nesse mesmo tempo que essas mulheres saem com a verdade, e a verdade do Evangelho, a verdade que Cristo vive, quando elas saem para anunciar, uma outra inverdade sai no mesmo momento. E que inverdade é essa? Ou melhor, que mentira é essa? Os guardas que tomavam conta, eles saem também e vão encontrar os líderes dos sacerdotes. E eles contam, o texto diz que eles contam tudo. Se a gente olhar lá no verso 14, o texto diz: e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Até esse momento aqui, esses homens estavam contando a verdade. Com evidência, eles viram que o corpo não estava lá, eles viram que houve um tremor de terra, que o anjo apareceu, a rocha que havia sido colocada no lugar foi tirada pelo... Eles viram tudo isso e eles contaram essa verdade. Mas aqui acontece o padrão do mundo, que Paulo vai falar lá em Romanos, eu vou mostrar para vocês. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos e elaboraram um plano. E você pode substituir esse plano aqui por uma mentira. Elaboraram uma mentira. É por isso que a gente diz que Satanás é o pai da mentira. O mundo vive hoje debaixo de mentiras. E essa é a principal delas. E ela foi elaborada. Vocês veem que essa mentira não tem evidência. Porque olha só o que eles vão dizer. Deram aos soldados uma grande soma de dinheiro. Ou seja, a mentira, diferente da verdade, ela precisa ser comprada. Ela não é aceita. A mentira ela é comprada. A segunda coisa, no verso 13, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Repara que eu relembrei aqui o capítulo 27, o final. Foi exatamente isso que eles fizeram, que eles foram falar com Pilatos para que não acontecesse. Eles foram garantir que essa mentira que eles estão agora declarando, ela não acontecesse. O próprio Pilatos poderia ter dito a eles: peraí, mas como vocês estão me dizendo que eles roubaram o corpo, se vocês estavam lá com um destacamento? Tem coisa errada aí. Repara, a mentira não tem evidência. O princípio da mentira é a compra, não a evidência. O princípio da verdade é a evidência. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de avaliar o padrão das discussões no mundo, né? No mundo que eu digo, na nossa sociedade, principalmente discussões relacionadas à nossa fé, à fé cristã, a
caminhada com Cristo e a caminhada do homem independente, né? Como serviu. E você escuta mentiras do tipo, eu não quero uma vida aprisionada, eu quero ser livre. Como se no mundo nós fôssemos livres. Ninguém no mundo é livre. E a palavra de Deus já diz isso. A palavra de Deus diz que ou nós servimos a Deus ou servimos ao mal. De modo que não há nenhum livre. E por que eu falo que não há nenhum livre? Cada um de nós aqui, se não está em Cristo, tem o seu próprio padrão de valores, de vida, e você vive preso a isso. Isso te regula. Outra coisa, como eu falei, a mentira ela tem o seu padrão não em evidências, mas em compras. Então você vai entender que algumas mentiras que são plantadas, elas não são fundamentadas. Eu estava tendo uma conversa com o Mateus, e vocês podem buscar isso, eu acho interessante. O Mateus tem 9 anos. Com 9 anos de idade, ele consegue ver o padrão de uma mentira. A gente estava assistindo um debate do John Lennox, que é um matemático mais cristão que eu gosto, com o Richard Dawkins, que é um ateu famoso, e o Richard Dawkins estava discutindo ou querendo criar um conceito de origem do universo do nada. O universo ele foi oriundo do nada, mas que nesse nada havia algo. E eu conversando com o Mateus, perguntando, e o Lennox ele faz assim, mas espera aí, me define o que é esse nada com algo. Porque eu conheço nada, mas o nada com algo, para mim é algo, não é nada. E ele continuou insistindo que esse nada é um nada especial, porque é um nada que tem algo. E o Mateus, com 9 anos, me perguntou, mas pai, como o nada pode ter algo? Eu falei, pois é, meu filho, também não sabemos. Então repara que nas inverdades ou nas mentiras que são plantadas no mundo, a base delas é a compra. Você precisa comprar isso. Precisa comprar as pessoas com seus títulos, posições. Você compra as pessoas para que elas aceitem essa ideia. Mas a verdade tem evidência. E as evidências são mostradas. Então nesse caso aqui, uma das evidências que são mostradas aqui o anjo fala, venham e olhem o túmulo. Ele não está aqui. Mas o que é importante para a gente nesse texto, o mais importante desse texto aqui, é essa parte que vem agora. Dentro dessa mentira, o texto diz assim, então, lá no verso 15, assim os soldados receberam o dinheiro, ou seja, aceitaram a compra e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A primeira coisa que a gente precisa observar aqui é os soldados, num primeiro momento, eles viram a verdade. Num segundo momento, eles plantaram uma mentira. E da verdade que eles viram para a mentira que eles começaram a propagar, existiu no meio ali uma decisão desses soldados. Eles tiveram a opção de, mesmo com tudo que aconteceu ali, declarar a verdade, mas preferiram declarar a mentira. E Paulo vai dizer por que isso acontece. Se a gente ler lá em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, eu não peguei a referência aqui, mas eu vou abrir para a gente rapidinho, capítulo 1:17, Isaac. Capítulo 1, verso 17. Só o verso 17. Tá aqui, pai. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não, é Romanos capítulo 1, Biel. Capítulo 1, 17, tá certo. Verso 17. O justo virá pela fé. Eu acho que eu sei qual que é que você está perdão, 17 não, 18. Aqui, ó. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Suprimem a verdade pela maldade, pela ganância.
pelo dinheiro, pelas mentiras. Paulo já está falando isso aqui. Os homens, porque se rebelaram contra Deus, eles suprimem o que é verdade. O que é suprimir o que é verdade? É esconder, é ocultar. É fazer o que Satanás fez lá no Éden. O que Satanás fez no Éden? Quem lembra? Quem lembra? Pergunta de vestibular. Quem lembra? Deus falou uma coisa, verdade. O que Satanás fez? Foi isso mesmo que Deus falou? Ah, com certeza não foi isso. Foi outra coisa. Suprime a verdade. Troca, transforma. É chamado de grande enganador. Por isso que ele é chamado de enganador. Então repara, nesse momento aqui, voltando lá em Mateus 28, a gente tem que esses soldados desempenharam exatamente esse papel que o mundo desempenha hoje. Por isso que eu estou chamando desses soldados aqui uma reflexão do mundo. O mundo faz o que em relação à verdade de Cristo? Muda, suprime. Por que o homem faz isso? Nós estudamos na semana passada, e esse é um estudo continuado, a gente estudou que o homem está numa condição de afastamento de Deus tão grande que ele está alienado da presença de Deus. Ele está alienado da presença de Deus, ele acaba também estando alienado da presença do outro, e ele acaba se alienando dele próprio e de toda a criação. Então o homem hoje vive um conflito, e quando a gente olha para a sociedade, a gente olha o mundo lá fora, acho que não há nenhum de nós aqui, numa consciência sadia, que possa dizer que nós, enquanto humanidade, estamos fazendo a coisa direita. A quantidade de maldade que nós fazemos no passar do tempo, né? Se a gente imagina que, uma vez eu perguntei a um amigo extremamente ateu, você imagina, extremamente ateu, não considera Deus impossível, você imagina que nós, enquanto sociedade, estamos evoluindo para o que é bom? E ele não tem como dizer isso. À medida que nós evoluímos como espécie, tecnologia, ciência, educação, as coisas não melhoram, elas pioram. Já perceberam isso? Já conseguiram ver que a gente tem muito mais mortes, né? Inversamente proporcional à ciência que nós desenvolvemos? Se o desenvolvimento de ciência levasse a um crescimento positivo da sociedade, nós teríamos um problema de escassez de alimento no mundo hoje. Porque não teria alimento para todos. Não só isso, né? Mas a gente não tem esse problema, por quê? Porque a gente mata demais, a gente tem violência demais, a gente tem desumanidades demais, faz às vezes não é nem só a questão do matar, né? Porque quando você mata, você acaba que termina com o sofrimento, né? O que você tem hoje é uma sociedade que, infelizmente, está doente. Eles estão sofrendo e são mortos em vida, o que é pior, porque o sofrimento não passa. E se a gente olhar os passos da sociedade, se a gente conseguir, né? Olha como era um pouco no passado, talvez os mais antigos entre nós vão perceber, a gente já passou por um momento onde alguns valores absolutos eram de fato absolutos. Vou dar um exemplo, a relação de pai e filho já foi absoluta. Você já pode falar para o seu filho, não faz isso, faz aquilo, porque eu estou mandando, eu sou seu pai, eu tenho responsabilidade. Hoje em dia, em algumas sociedades, você fala um negócio desse, te toma o teu filho, ou o teu filho se toma. E com isso, várias outras relações. Não importa o presidente que seja, qualquer pessoa hoje pega um presidente e fala ele é um verme. Não importa se o cara está errado ou não, é uma autoridade. No passado, isso já foi algo absoluto. Vamos respeitar a autoridade, vamos respeitar a relação pai e filho, vamos respeitar. E as relações marido e mulher? Já foi mais preservada hoje? Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Então repara que a sociedade tem caminhado numa direção que é completamente oposta àquilo que Deus separou para o homem. E isso lá em Romanos, capítulo 1, 17, 32, Paulo explica tudo isso. Isso é fruto dessa alienação do homem de Deus, dessa rebeldia. O homem hoje está afastado de Deus.
isolado de Deus. A palavra de Deus vai chamar, Jesus vai falar várias vezes, o homem está perdido. Perdido. E fruto dessa condição de perdido, o resultado dessa condição de perdido é toda essa destruição, essa maldade que nós vimos no capítulo passado, nós vimos lá, falamos, né, sobre, começou lá Caim e Abel, depois falamos do dilúvio, depois falamos dos exílios, o Império Romano, a gente olha os tempos atuais, é o que o Isaac falou, sociedades doentes. Ó, isso tudo é resultado, é consequência de se afastamento de Deus. Mas, como esperança, nós vimos semana passada que Deus tem promessa de restauração do homem. E graças a Deus que Deus é um Deus amoroso. Então nós vimos lá em Jeremias, em Miqueias, nós vimos em Abraão, nós vimos já lá no Jardim do Éden, Deus faz essa promessa. O que Deus fala para Abraão? Lembra lá Gênesis 12:3? Deus fala assim, ó, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus está falando de bênção. Deus está falando de destruição. Eu estava agora mostrando como é que caminha a humanidade a passos de formiga e sem vontade. Ó, a humanidade caminha, né? Mas Deus tem planos de bênção. Deus tem planos de bênção. Então, essa missão de Deus é uma missão de restauração do homem. E essa missão de restauração do homem, ela só é possível, né, quando o homem está de novo ligado a Deus. Porque a gente já viu, o homem sem Deus, ele vai para a destruição, mas o homem com Deus, ele abençoa e é abençoado por Deus. Então Deus, ele percebe o seguinte, né? Esse homem precisa vir a mim, mas esse homem não tem como me encontrar. Então eu vou encontrá-lo. Eu vou buscá-lo. E aí a gente lê lá em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Deus, que havia feito a promessa, toma a iniciativa de cumprir a promessa. Ele vem ao mundo. E no que ele vem ao mundo, ele começa esse ministério em Cristo. Agora a gente está falando do nosso Salvador, Cristo. Dia 24, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Isaías vai dizer, quem conhece Isaías de cor, Isaías 9, 6 e 7, que um filho se nos deu, que um filho nasceu. Não. Menino. Porque o menino, um filho se nos deu, o menino nos nasceu, e o principado está sobre o seu comando. Seus ombros. Seu nome será. Eu não lembro o nome. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da Paz. Eu sei alguns, eu não sei todos, não na ordem. Nós vamos treinar isso pro dia 24. Vou ensinar uma música pro Biel, que ele não vai esquecer isso mais não. E você vai gostar da música, detalhe. Então, Jesus desde que não seja que nem a música dos Deus livros da Bíblia. Veio como menino, mas era Deus, o homem Deus. Mas Jesus viveu aqui, e Jesus morreu aqui. E enquanto Jesus estava aqui, o seu ministério, se a gente pode chamar, o seu trabalho, a sua missão, foi uma só. Qual foi a missão de Cristo enquanto ele esteve aqui? Olha, ele mesmo fala, olha a missão dele. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha como Jesus coloca a missão dele. A minha comida, o meu alimento, o que me sustém, o que me mantém vivo, é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a obra que é dele. Qual é a vontade do Pai e a obra do Pai?
Qual é a vontade do Pai? Entendido. A gente já passou por ela. Resgatar todos. Resgatar todos. E Jesus veio para resgatar todos. Então Jesus vai dizer, ó, lá em Lucas 4, 43, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado. Então Jesus vai pregar o quê? Vai pregar essa boa nova. Que boa nova é essa? É que ele, Jesus, Deus, Jesus, Deus, vinha ao mundo para resgatar o perdido. Todo aquele que crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna. Outro texto para a gente importante, Jesus, numa certa ocasião, os judeus já esperavam essa promessa, porque a promessa foi feita para os judeus. A gente leu lá em Jeremias, em Miqueias, a gente leu em Gênesis para Abraão, tá? O grande patriarca. A promessa foi feita para eles, certo? Que promessa foi essa? Que Deus um dia restauraria o homem na pessoa do seu filho. A raiz de Davi, tá? Aquele que seria pelo qual todas as nações da terra seriam abençoadas, o rei que teria o reinado eterno. E aí os judeus entenderam que, então, somos nós o povo escolhido apenas. Mas Jesus fala algo muito importante lá em João 10,16. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aqui é uma linguagem de pastor, né? Aprisco, o lugar onde as ovelhas ficam. E ele fala para os judeus, eu tenho outras ovelhas que não são no meio de vocês. E é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, isso aqui não precisaria ter sido dito aos judeus, porque a palavra que é dita para Abraão, que é o patriarca dos judeus, é que todos os povos da terra seriam abençoados. Não eram só os judeus, mas aqui Jesus reforça. Eu tenho ovelhas em outros povos da terra, não só no meio dos judeus. É que Jesus está dizendo, todos são alvo do meu ministério. Então a missão de Jesus era essa, fazer a vontade daquele que o havia enviado, Deus Pai. E Jesus, durante todo o seu período, pregou o arrependimento, né? Arrependam-se dessas atitudes más e creiam em mim, creiam que eu sou Deus. Porque todo aquele que crê em mim, esse será salvo. Mas aí a gente chega, o ministério de Cristo chega ao fim, na sua cruz. Nós cristãos sabemos que na cruz de Cristo, por ele ter vivido um ministério puro, imaculado, ele não pecou, e por ele ter entregue seu sangue por nós pecadores, agora nós temos a possibilidade de estar justos com Deus, justificados com Deus. Mas precisamos crer no seu nome. Mas faltava algo, e por isso que esse capítulo ele é muito importante. Porque a morte ainda era o aprisionamento do homem. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado na vida do homem é a morte. E essa morte, até a cruz de Cristo, era uma morte eterna. Mas na cruz de Cristo, porque Cristo vence a morte, todos aqueles que creem em Cristo têm vida. Você continua dizendo assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E qual é o dom gratuito de Deus para nós? A graça que vem em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que recebem Cristo, recebem a sua graça gratuita. E aí, para a gente encerrar aqui, que é o tema dessa jornada, nós falamos aqui, então esse homem no mundo está perdido e muitas vezes não sabe que está perdido. E Cristo, enquanto esteve aqui, pregou exatamente isso. Vocês estão perdidos, arrependam-se, creiam em mim e serão salvos. E muitos desses homens tiveram seus olhos abertos. Dá um grande exemplo? Paulo, enquanto perseguia a igreja, ele estava perdido, ele estava debaixo de uma mentira.
Ele cria que a igreja, que Jesus e os discípulos de Jesus eram baderneiros, eram aqueles que buscavam a separação, mas num dado momento, quando Jesus, no caminho de Damasco, fala com Paulo, aquele momento ali, a verdade, que é Cristo, Cristo é a verdade, aliás, ele próprio diz, né, eu sou o caminho, a verdade, ou seja, a verdade aparece para Paulo de tal forma que Paulo, naquele momento ali, ele é resgatado. Então, o que acontece com Paulo, acontece com cada um de nós. Em algum momento da nossa vida, nós fomos resgatados. Em algum momento da nossa vida, a verdade ela fez sentido dentro da mentira que nós vivíamos. Mas aí a pergunta agora, a pergunta importante. Como nós refletimos na verdade? Porque Paulo foi abordado por Cristo e muitos desses irmãos na época de Cristo, Cristo tinha seus discípulos, viram seus, mas e nós? Como aconteceu conosco? Foi necessário alguém trazer para nós essa revelação, certo? Aliás, se isso tudo tivesse ficado no passado, hoje a gente não ia estar nem aqui. O fato de a gente estar... Por que a gente está aqui hoje? O que a gente está fazendo aqui hoje? O que fazemos todos aqui hoje? Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus chegou até nós. E por que ela chegou até nós? Porque houve uma ordenança, a última e talvez a mais importante ordenança de Cristo para os seus discípulos. Continuando lá o texto de Mateus 28, Jesus fala assim: toda autoridade é-me dada dos céus. É-me dada toda a autoridade. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, Jesus, com a sua ressurreição, com a sua vida, com a sua cruz, com a sua ressurreição, foi exaltado e hoje tem toda a autoridade nos céus e na terra. E nessa autoridade de Cristo, nessa autoridade, ele comanda, ele dá uma ordem. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, nesse momento, ressurreto, ele reúne os discípulos e agora ele dá uma missão. Uma missão. Jesus estava em missão, e ele mesmo fala quando estava aqui, ele estava aqui fazendo a vontade do Pai que o havia enviado, e agora que ele é ressurreto, agora que ele ascende aos céus, ele envia os seus discípulos. E aqui, o meu entendimento, como falei na semana passada, é não somente para os 11 que estavam aqui, mas para todos nós, porque o texto diz aqui no final: e eu, Jesus, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, não foi só até o fim daquela época, até o fim da vida de João, de Paulo. Nem Paulo estava aqui, e Paulo foi enviado por Jesus. Então, todos os discípulos de Jesus têm essa missão ordenada por ele. Que missão é essa? A missão que nos resgatou. A missão que chegou até nós. Por que a palavra chegou até nós e hoje somos discípulos de Jesus? Porque alguém veio. Alguém proclamou essa verdade. E por que isso é importante? Por que é importante proclamar essa verdade? Vocês viram no texto aqui que nesse momento no texto, nesse momento na história, nós temos uma verdade que foi proclamada e nós temos uma mentira. Percebem? No mesmo momento, uma mesma situação, a verdade foi proclamada, mas a mentira também foi. E a mentira, diz o texto, que acompanha a humanidade até hoje. Por isso, que se a gente não enxerga essa missão de Jesus em nós, que somos os seus discípulos, somos a sua igreja, a gente está permitindo que essa mentira seja propagada de geração a geração. E a gente sabe que essa mentira ela tem como propósito o quê? Manter o homem perdido. E o homem perdido vai buscar o que para si próprio?
Então, se a humanidade caminha para essa destruição e nós, que conhecemos a verdade, não proclamamos a verdade, nós não estamos participando da missão de Deus em Cristo Jesus. Nós não estamos participando da missão de Deus em Cristo Jesus. Não estamos. Aí vocês podem falar, Demetrios, mas o que é participar da missão? Você está dizendo que a gente tem que fazer trabalho missionário? Eu não falei nada de trabalho missionário. Estou falando de uma missão direta que é proclamar o Evangelho de Cristo, fazer discípulos, ensinar, batizar. Fazer missão entre fronteiras, isso é só uma forma. Alguns têm esse dom. Eu não sei se eu teria de ir para algum lugar estranho e ficar lá falando com pessoas que eu nem conheço. Eu não sei se eu teria. Isso é só uma forma. Missão de ir cruzar fronteiras, igual os missionários que a gente ajuda, é uma forma de proclamar, mas não é a única. Você quer ver um exemplo? Onde é que a gente faz missão? Trabalho em casa? Em casa é o primeiro lugar. Casa é o primeiro lugar. Por que em casa? Porque em casa você tem sua mulher, seus filhos, você senta, vocês estudam juntos, vocês abrem a palavra de Deus. O que é a missão de Deus? É conhecer a Cristo, que é o próprio Deus. E como eu conheço a Cristo? Estudando a sua palavra. Olha o interessante aqui, proclamar o Evangelho para todas as pessoas é um chamado para todos os cristãos. Todos. Sem exceção. Portanto, a gente precisa atender alguns critérios. O primeiro deles é estar sempre preparado. Lá em 2 Timóteo 4, de 2 a 5, Paulo, quando está terminando o ministério dele, e vocês sabem que Paulo foi um missionário. Foi não só um missionário local, mas foi também um missionário entre fronteiras. Mas chegou um momento que Paulo teve que passar o bastão. Assim como Jesus comandou os 11 que estavam com ele, Paulo tinha alguns com ele que ele comandou diretamente. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Eu nem peguei a primeira parte do texto, lá 2 Timóteo 4, 2, 5, mas ele, na primeira parte do verso 1, já fala assim, eu exorto você solenemente em Deus e Jesus Cristo. Paulo já dá logo, carteirado, não sou eu sozinho que estou falando, é Cristo, Deus, exorto você. E aí vem a exortação. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Um pouquinho mais abaixo ele diz, você seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso é Paulo que, acabando o seu ministério de pregar a palavra, está instruindo o seu discípulo a fazer o mesmo. A gente tem um outro texto também interessante que está em Colossenses 4, 2, 6, que diz assim, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Aí ele continua dizendo para esses irmãos, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aqui são os de fora do aprisco, ou seja, nós aqui somos os cristãos, mas tem um mundo lá fora. Sejam sábios no procedimento com estes. E aí o texto diz assim, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo está falando aqui do comportamento dos crentes no testemunho de Cristo para o mundo. E Pedro vai mais além. Pedro fala, santifiquem, 1 Pedro 3, 15, 16, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados
de suas calúnias. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, né? A nossa responsabilidade é de proclamar, mas para proclamar eu preciso estar preparado. O que é estar preparado? A gente leu aqui várias vezes, está em constante oração, dando bom testemunho do nosso comportamento como cristão, porque se eu abro a boca, e eu devo abrir a boca para proclamar, mas o mundo olha para mim e fala, poxa, mas isso que você está me dizendo não é o que você vive. Então, toda a verdade começa a virar o quê? Uma mentira. Porque se ela não é verdade primeiro para mim que vivo, como é que eu quero vender como verdade para o outro? Então, a verdade precisa ser primeiro para aqueles que creem. A segunda coisa que é importante a gente ver, nós temos que ter a característica de Cristo. Então, nós temos que ter Cristo em nós para que a gente possa proclamar. E existe uma característica de Cristo que é fundamental nesse trabalho. Eu falei isso semana passada. Se você soubesse que um amado seu, um filho, um amigo, esposa, se você soubesse que ele vai amanhã morrer, e você hoje tem uma palavra para ele que pode salvar a vida dele amanhã, você deixaria de falar com ele? Alguém deixaria? Você correria lá, correria. Você daria seu jeito. Bom, vou dar meu jeito, mas eu não vou deixar de dar essa palavra para ele. Nós temos milhares de pessoas que estão morrendo. Hoje pode ser a última oportunidade. E a gente não tem esse sentimento em nós, não tem essa dor em nós. Sabe por que a gente não tem essa dor em nós? Porque essas pessoas ainda não são nossos amados. Essas pessoas são amados do nosso Senhor Jesus. Ele ama essas pessoas. Ele se entregou por elas, mas nós ainda não amamos. E sabe por que nós não amamos verdadeiramente? Porque ainda há pouco de Cristo em nós. E a principal característica que nos faria correr atrás dessas pessoas é a compaixão que Cristo demonstrou em todo o seu ministério. Cristo sentou com os pecadores. Cristo estendeu a mão a pessoas que estavam em situações deploráveis de vida. Nós, muitas vezes, porque não estamos em Cristo, nós rejeitamos essas pessoas. Nós nos afastamos e viramos legalistas, viramos clube do crente. Então, sem Cristo verdadeiramente em nós, essa compaixão que é dele, somente dele, pelo perdido, não nasce. E se ela não nasce, eu não tenho interesse. Eu fico em casa. Olha o que o texto diz em 1 Coríntios 9, 22 e 23. Isso é Paulo falando. Olha Paulo que tinha as marcas de Cristo na sua vida. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. O texto é maior. Paulo diz aqui que ele se fez grego para os gregos, se fez judeu para os judeus. Paulo esmerou-se para resgatar alguns. Por que ele fez isso? Porque ele tinha a compaixão que vinha de Cristo. Lucas 15, 7 diz assim, eu lhes digo, agora é Jesus, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha a importância desse texto. Esse texto é tirado ali da ovelha perdida, todos conhecem a parábola. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha o tanto quanto Deus espera que a sua missão em toda a humanidade seja executada. Um pecador, mais do que 99. Nós aqui, essa sala inteira de justos aqui, se tiver um pecador hoje ouvindo a mensagem, abrindo seu coração para Jesus e dizendo, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. A partir de hoje, tu és o meu Senhor. Eu creio que tu é Deus, tu vive. Se um fizer isso, todo o nosso trabalho aqui já foi executado. Aliás, podia ter até 99 justos aqui, porque a festa para um arrependido
é maior. E último ponto, essa compaixão que a gente falou que precisamos ter ao perdido, é o segundo ponto. O último ponto, também relacionado ao nosso comportamento, o mundo, como nós vimos, vive numa mentira. E quem somos nós, os discípulos de Jesus? Aqueles que carregam a verdade. O texto diz lá que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Pedro vai dizer assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo. Nós precisamos ser luz no meio das trevas. Lá nas bem-aventuranças de Cristo, se a gente poder ler lá em Mateus, capítulo 5, Jesus fala assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Esses são os cristãos. Nós vamos ser perseguidos sim com essa palavra. Vamos ser chacoteados. O mundo vai dizer: pô, eu já ouvi várias vezes, um cara inteligente crer numa história dessa. Como você pode perder seu tempo? E eventualmente a gente vai ficar distante de algumas rodas, de algumas pessoas, vão ser maltratados. Mas a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados. Porque ele diz assim, continuando o texto: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós precisamos saber que nós somos sal da terra e não podemos deixar de salgar o mundo. Não podemos ser... O texto aqui está dizendo que a gente não pode ser inerte a esse mundo que precisa da verdade. A gente não pode não nos incomodar, senão a gente não vai salgar mais, a gente vai ser mais do mesmo. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E aí Jesus conclui: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí, o verso lá de João 20, 21, 23, agora Jesus direto falando para os seus discípulos: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estão perdoados, e se não perdoarem, não estão perdoados. Jesus deu a sua autoridade para todo aquele que é seu servo. A autoridade que ele tem, nós a temos. Eu estava conversando com o Regis ontem à noite, ele fez um relato para a gente, alguns dos irmãos aqui acompanharam, muito interessante. No momento da reforma protestante, existia uma espécie de concílio, de reunião, chamada Dieta de Augsburg. A Dieta de Augsburg, acho que foi aqui na Alemanha, né? Aqui na Alemanha, perto de Munique. Perto de Munique. E nessa reunião, estava lá o representante do Papa, né? O alto clero, o Duque de Augsburg, ou seja, toda a igreja, né? A gente pode falar assim, todo o poder ali constituído, e meia dúzia de irmãos. Meia dúzia de irmãos. A gente pode dizer que a cena ali era semelhante a dos amigos de Daniel na fornalha, ou Daniel na cova dos leões. Uma situação que você fala assim, cara, coitado, meia dúzia contra o poder da igreja e do governante, vão morrer. Vocês vão morrer. Mas esses irmãos tinham autoridade dada por Cristo. E quando eles pregaram a doutrina deles, a verdade deles para o Duque, sabe o que o Duque falou para o Papa, o representante do Papa? Falou assim, olha,
Então é isso, né? Com um tom de reprovação, Duque irado, revoltado, porque talvez o Duque fosse alguém do mundo, sim, mas alguém com uma consciência lógica, racional, funcionando. Capaz de olhar a verdade e capaz de olhar a mentira. Nós temos que ser capazes de olhar a verdade e mentira. A gente não pode aceitar que do nada tinha alguma coisa que gerou tudo. Ou era nada ou era alguma coisa. A gente não pode achar que isso é fácil, a gente não pode achar, por exemplo, que quem é cristão é incapaz. Tem dezenas de gente que é prêmio Nobel aí que é cristão. Pascal, a gente é tudo de computação aqui, Pascal era cristão, Pascal escreveu uma série de escritos a respeito de Deus, de Cristo. Então a gente não pode ficar quieto contra essas mentiras. E esses homens não ficaram. E aí o Duque virou e falou assim, então é isso? Esses homens, essa meia dúzia de homens, têm a verdade deles na palavra de Deus. E nós temos a nossa verdade de qualquer outro lugar, que não a palavra. É isso mesmo? Somos nós certos? Então repara, a autoridade de Deus na vida do crente. No meio de toda a hipocrisia, esses homens conseguiram entregar a verdade deles e ainda sair de lá exaltados. Né? A igreja naquele momento ali, praticamente no chão, onde o que o Duque falou nós estamos sob uma mentira, mas eles estão na verdade. Então essa autoridade que é dada por Cristo, ela é dada a cada um dos seus discípulos. Tudo isso que eu falei porque Cristo me comanda a falar. Eu falei porque esse é meu papel como servo, discípulo dele. Assim como outros, eu sou chamado, e todos vocês aqui, a falar essas coisas. Mas nem todos vão aceitar essa palavra. Nem todos vão aceitar. Paulo, quando estava instruindo Timóteo, falou coisas muito importantes que servem para nós hoje. Paulo falou assim, virá o tempo em que o mundo não suportará a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os seus mitos. E Pedro também fala uma coisa muito parecida. Eles dirão, o que houve com a promessa da vinda de Jesus? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vamos zombar. A gente já vive esses tempos. Né? Como a gente falou, a sociedade no passado já foi mais temente a Deus, se a gente pode usar essa palavra. Já considerou mais a Deus. Hoje Deus é zombado muitas vezes. Mas o interessante é que o mundo busca ainda, né? Porque sente essa falta, sente essa necessidade do divino que nós falamos semana passada. Essa necessidade ela está em nós. Cada um de nós aqui carrega essa peça faltando, que é Deus. Mas como somos rebeldes e maus, nós buscamos isso, como o texto diz aqui, buscamos dentro dos nossos próprios desejos, nós criamos mestres para nós. Nós criamos outras mentiras, criamos uma série de crendices, né, para que a gente se satisfaça nelas. Mas a verdade é que nunca satisfaz. Nunca satisfaz, porque a única satisfação plena para a vida do homem é Deus. Não há outra satisfação que não seja Cristo na vida do homem. Nós estudamos o livro de Hebreus, outros livros. Tudo é por Ele, para Ele e nele. Não há nada fora dele. O que há fora dele é o sofrimento, é a tristeza, é tudo que nós vimos aqui. Então, nem todos vão aceitar a mensagem. Mas ainda assim, o nosso dever, o dever de cada um de nós aqui, é no tempo que nós temos, como foi dito a Timóteo, há tempo e fora de tempo, que a gente, com a autoridade que Cristo nos dá como seus servos, que a gente abra a nossa boca, que a gente proclame que Cristo é o Senhor. Amém?
Que Deus abençoe cada um de nós, que a gente reflita ao longo desse ano quantas vezes nós, debaixo dessa autoridade que nos foi dada, proclamamos aos perdidos do mundo que Cristo é o Senhor. Porque as pessoas que estão no mundo, elas têm muitas dificuldades, muitos problemas, mas o maior deles é estar distante de Deus. E a única oportunidade para eles estarem com Deus de novo é crendo em Cristo como Senhor. Não há outro caminho. Amém? Vamos cantar uma última música que fala sobre a proclamação. Pai, chamaram que avisar que as crianças queriam cantar de novo, tá? Tá, vamos cantar essa música que a gente chama a Mari. Só para avisar. Vamos cantar essa que a gente ama? Essa música fala sobre a proclamação, né? Não calar os nossos lábios. Que a gente possa refletir nisso na nossa vida. Cujas águas nunca se
possamos fazer parte dessa missão tão maravilhosa. Que a gente possa alcançar o mundo, Pai, com a Tua palavra e ajudar os nossos irmãos que estão perdidos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que é de estar no Teu reino contigo. Amém. As crianças querem cantar mais uma vez o louvor deles para ajudar. Vou chamar eles para Vem, meninos! Mais um showzinho das crianças. Das crianças. Já preparei já. Não vou calar meus lábios. Vou profetizar. Ei, Dani. Será que você siga uma carreira como ator? Não, tu fez ruimzão. Vamos cantar lá? É sério? Não fez? E aí, Dani, puxa lá a galera lá, puxa a tromba lá. Dá um tapa na cabeça de todo mundo. Vai que vocês vão cantar mais uma vez. Lá na frente, sim. Ficou por final. Eu vou no final. Parecia uma jogada de Pode soltar? Então já soltei. solta.